Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do curso de inglês Mário Vergara. Essa é a nossa primeira videoaula prática. Eu sei que tinha muita gente ansiosa para começar, muita gente não via a hora de começar a estudar e estamos aqui começando oficialmente. Antes de começar essa videoaula, eu só queria dar um aviso importante porque a gente está no módulo 1, esse é o primeiro módulo, primeira semana do nosso curso. E todos os módulos a gente tem uma videoaula prática, que é essa aula que você está assistindo agora é uma videoaula prática, e a gente tem uma videoaula de bônus. E a ordem que você assiste essas videoaulas não é tão importante assim nos próximos módulos. Você pode assistir tanto a prática primeiro quanto primeiro de bônus, tanto faz. Mas no módulo 1, especificamente no módulo 1, eu recomendo que você comece assistindo a aula de bônus. Então, se por acaso você está vendo essa aula e você ainda não viu a videoaula de bônus 1, que é sobre o Anki, eu recomendo que você vá lá e assista e aprenda a mexer no Anki, assista essa videoaula de bônus e só depois venha para a videoaula prática, porque isso vai facilitar os seus estudos. Bom, e se você já viu a videoaula de bônus, já aprendeu a mexer no Anki e está aqui, agora é a hora da gente começar a estudar. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa e começar a aprender inglês de verdade. Bom, como essa é a primeira aula, pessoal, tem algumas coisas que eu vou falar antes de entrar no inglês, tá? E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, qual que é o objetivo das videoaulas práticas. A gente vai ter 8 videoaulas práticas igual a essa, e é importante que você entenda o nosso objetivo, né, o seu objetivo com cada uma dessas aulas. E eu escrevi aqui o objetivo e vou explicar para vocês entenderem. E esse é um objetivo que está diretamente relacionado com a nossa metodologia de estudo aqui no curso. O objetivo das videoaulas práticas é o seguinte, é transformar, tá, ó, vou lendo aqui e vou explicando, é transformar conteúdos em inglês não compreensíveis, ou seja, pegar um conteúdo em inglês, um texto em inglês, no nosso caso vai ser texto, tá? Que você não entende e transformar esse conteúdo num conteúdo parcialmente compreensível, ou seja, um conteúdo que você entende parcialmente. E é parcialmente por quê? Porque não dá para você pegar um texto em inglês e aprender 100%, isso é uma coisa irreal. Mas dá para você aprender 80%, 90%, dá para você aprender quase tudo. Então, a gente vai pegar um texto que você não entende, e isso assim, eu presumo que você não sabe nada de inglês. Eu sei que tem algumas pessoas que talvez entraram no curso e já sabiam um pouco, mas claro, a gente tem que sempre partir do pressuposto que o aluno não sabe nada, tá? Então assim, se você estava preocupado até, eu não sei nada, será que eu vou acompanhar? Não se preocupe, você vai acompanhar. É só seguir todas as orientações que vai ser fácil. Você vai ter que trabalhar, claro, vai ter que se dedicar, mas não vai ser, você vai conseguir acompanhar. E se você já sabe um pouco, eu tenho certeza que você vai, mesmo assim, vai aprender muito, vai ver várias coisas que você não sabia, vai ser bem legal. E também, claro, você vai aprender toda a nossa metodologia, que é muito legal e vai ser muito útil para você. Então, voltando, que eu já estou indo para o outro lado. A gente vai pegar esses conteúdos, pegar esse texto em inglês que você não entende, vai transformar num texto que você entende parcialmente. Para quê? Para permitir a absorção desses conteúdos através do treino da leitura e da escuta. Ou seja, a gente vai transformar o conteúdo que você não entende num conteúdo que você entende parcialmente, para que depois você possa fazer as atividades que a gente vai pedir, que são basicamente atividades de leitura e de escuta. Então você vai ler o texto várias vezes e você vai escutar o áudio do texto várias vezes. Só que para você poder fazer isso, você tem que entender o texto parcialmente, tem que entender o texto mais ou menos. Se eu der um texto que você não entende nada e falar, escuta esse texto 20 vezes, o áudio, você vai escutar, você vai continuar não entendendo nada e o seu rendimento vai ser muito baixo. Mas quando você escuta, quando você lê várias vezes, escuta várias vezes um texto e um áudio que você já entende mais ou menos, isso vai fazer com que aquele texto, aquele áudio, ele entre na sua cabeça. Você vai internalizar aquilo lá e você não vai esquecer depois. Se você treinar o mesmo áudio várias vezes, tá? Você pode escutar ele daqui a 2 meses. Você pode, sei lá, você passa várias semanas treinando ele e aí depois você passa vários meses sem escutar. Se você escutar de novo, você vai entender, porque você vai absorver. Mas bom, ao longo das 8 semanas vocês vão aprender mais sobre isso. Eu não vou não vou demorar muito aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Mas o objetivo é esse. Lembra disso. Por que eu estou fazendo essa videoaula? Né? Qual que é o meu objetivo com essa videoaula? É aprender os verbos? É aprender a gramática? Não. É pegar o texto que você não entende, que é esse texto aqui, tá? Que a gente tá na tela, é um trechinho, você pode ver bem pequenininho, e entender ele, o significado dele.
Seu objetivo não é nem aprender inglês, digamos assim, né? Vamos falar desse mesmo. Seu objetivo é entender qual que é a história desse texto, de que esse texto está falando, tá? Esse é o seu objetivo, tenha sempre isso em mente, tá? Então vamos lá. O trechinho, o texto, ó, só falando rapidinho. O texto que a gente vai trabalhar é um conto, é uma história que chama My Lord Bag of Rice, que em português é Meu Senhor Saco de Arroz. É um conto, uma história japonesa que foi traduzida para o inglês e que eu acho muito legal. Eu fiz várias pesquisas e essa história, o jeito que ela é contada é muito bom para aprender inglês. Então, eu selecionei essa história e a gente vai trabalhar essa história ao longo do curso e hoje a gente vai trabalhar o primeiro trechinho aqui. Você pode ver que é um trecho bem pequeno, mas dentro desse trecho vai ter muita coisa para a gente aprender. Bom, vamos seguir em frente então. Materiais e atividades pré-videoaula. Isso aqui é uma coisa que vai ter toda a videoaula, tá? E eu vou explicar um pouco mais aqui na nossa primeira videoaula. Nas próximas eu não vou perder tempo explicando isso aqui para vocês, porque vai ser sempre a mesma coisa, tá? Essas atividades. E essas atividades eu quero que você, agora, como é a primeira videoaula, eu gostaria que você visse aqui o que eu vou falar e fizesse essas atividades, tá? Elas podem parecer um pouco, de repente, inútil, de repente você vai fazer essas atividades e vai achar que não serve para muita coisa, mas faz que serve, tá? Faz que serve, tudo no curso tem um porquê. Quando eu peço para você fazer alguma coisa, nunca é à toa. Eu sempre tenho um objetivo com isso, eu sempre sei. Normalmente eu já sei a dificuldade que você vai ter de fazer aquilo, mas eu sei o porquê, o que você vai ganhar fazendo aquilo. Então, faz as atividades, tá? Que realmente vai ser... Elas realmente são importantes. Então, quais são essas atividades? Bom, primeiro você tem que baixar os materiais de estudos. Aqui embaixo desse vídeo tem os links para você baixar os materiais de estudo. São 3 materiais, toda videoaula prática vai ter esses 3 materiais. No caso dessa videoaula, os materiais são videoaula 1 pdf.pdf, que é um arquivo em PDF com todo o texto trabalhado na aula, porque aqui o texto está bem picotado, tá, por frases, mas lá vai ter o texto inteiro em inglês, o texto inteiro em português e todas as explicações, tudo que aparecer aqui na tela dos slides vai estar nesse arquivo. Então é bem legal, você pode pegar esse arquivo, você pode imprimir, rabiscar ele, fazer anotação, como se fosse um capítulo de um livro, digamos assim. Aí tem outro arquivo que é o videoaula1frases.pdf. Esse é um arquivo que tem todas as frases de exemplo. Ao longo da aula eu vou dar várias frases de exemplo para ajudar vocês a entender o sentido. Essas são as frases que vocês vão colocar no Anki também, tá? Essas frases de exemplo, elas vão todas para o Anki para vocês estudarem elas no Anki. E esse arquivo, videoaula 1 frases, ele é legal porque você não precisa nem imprimir ele, mas ele é bom para na hora que você for passar as frases para o Anki, você usa esse arquivo, porque as frases estão numa tabela, então é bem fácil de você copiar as frases e passar lá para o Anki, tá? É só mais um arquivo de utilidade. E por fim a gente tem um arquivo, o videoaula 1 áudio.mp3, que é o arquivo MP3, o arquivo de áudio que você vai usar para fazer o treino de listening, o treino de escuta, né, do texto. E eu vou falar mais sobre esse treino de escuta, sobre o que vocês vão ter que fazer ao longo da semana com esse áudio no final dessa aula, tá? Bom, e quais são as atividades pré-videoaula? Antes de você começar essa videoaula, eu quero que você faça essas atividades. Bom, as atividades são, primeiro, ler o texto em português no arquivo videoaula1.pdf. Então você vai lá no arquivo videoaula1.pdf e lê o texto de hoje em português. Ele está lá traduzido, está lá em português. Lê em português. Para que eu quero que você faça isso? Porque lendo em português, você vai saber do que o texto está falando, qual que é a história do texto, quais são os personagens. Você vai entender o texto e isso é muito importante, que você já tenha esse conhecimento prévio. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Depois que você fizer isso, você lê o texto em inglês, nesse mesmo arquivo, videoaula 1 PDF, vai ter o texto em inglês. Lê o texto em inglês. Ah, Mário, mas eu não sei ler. Não tem problema. Passa o olho, vai indo assim em cima das palavras e vê se você entende alguma coisa. Não entendeu nada, não tem problema, tá? Só lê em inglês, não é para procurar no dicionário, não é nada. É só para passar o olho em cima do texto e ver o que você entende, o que você não entende. Uma vez, tá bom, tá? Mesmo que você faça isso, eu fiz isso e não serviu para nada, não aprendi nada. Você tá aprendendo. Lembra do que eu falei? Tudo no curso tem um porquê, tá? Tudo faz parte de uma metodologia maior. Então pode fazer, pode confiar que vai dar certo a longo prazo, ao longo das semanas, tá? Depois, comparar os dois e tentar atribuir significado ao inglês. Ou seja, leu em português, leu em inglês, o que você faz? Compara os dois. Olha uma frase em português, olha em inglês, ou vice-versa. Olha a frase em inglês e olha em português. Vai comparando os dois textos e tentando atribuir significado. Essa palavra aqui, essa palavra agora eu vi, essa palavra significa
tal coisa, aquela palavra significa tal coisa. Isso aí, faz uma vez só, tá? Isso é muito importante, porque quando você senta e você tenta desvendar o texto, comparando os dois sozinho, aos poucos isso vai abrindo a sua cabeça pro inglês. Isso é necessário. Você precisa se acostumar a fazer isso. Faz só uma vez, bem relaxado, tá? E aí depois que você fizer isso, você vai para a última atividade, que é o seguinte: você pega o áudio, tá? Você já leu o português, já leu o inglês, já comparou os dois. Pega o áudio em inglês e tenta escutar o áudio e acompanhar o inglês, o texto, ao mesmo tempo. Tá? Tenta fazer isso umas 2, 3, 4, no máximo 5 vezes. Talvez você não consiga, talvez você fique completamente perdido. Não tem problema, é normal. Só faz isso para você ir se acostumando. Todas essas atividades para a videoaula visam te acostumar com o inglês, te acostumar com o texto. Se você fizer todas elas, quando você vir aqui para a videoaula, você vai ter um rendimento muito maior. Se você não fizer, não, isso aqui eu não quero fazer, não precisa, e aí você vem aqui para a videoaula, o seu rendimento não vai ser tanto assim. Então, faça as atividades, dá pausa aqui, né? Numa aula de verdade você não pode dar pausa, mas nessa aula você pode. Então, dá pausa aqui no Mairo, vai lá, faz as atividades, tá? Só faz, não fica esperando, mas por quê? Mas não fica com medo, eu não tô te cobrando. Se você fizer e não entender nada, não tem problema. O importante é você fazer as atividades. Terminou? Volta aqui para a videoaula e aí a gente vai ir frase por frase e entender todo esse texto. Então tá. Espero que você faça e aí vamos começar. Vamos lá então. Agora então, entrando no texto, vamos entender esse texto, vamos desvendar esse texto. E o texto começa da seguinte maneira. Long, long ago, tá? A primeira frase, ó. Long, long ago, there lived in Japan. Ou seja, há muito, muito tempo vivia no Japão. E o texto começa com esse long, long ago, que significa há muito, muito tempo. E esse long, long ago, ele é uma expressão, gente, tá? E agora, ó, desde o início, desde o começo, desde essa aula, sempre que eu falar para vocês, isso aqui é uma expressão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e aqui eu vou pegar o bloco de notas, que é o nosso quadro negro interativo, ou quadro branco, não sei. Então, olha só. Long, long ago, isso aqui é uma expressão. Significa há muito, muito tempo, ou muito, muito tempo atrás. Então, quando eu digo isso é uma expressão, eu não quero que você pense isso em termos de palavras soltas. Então, não se preocupa, mas o que é long? Né? Porque long significa longo. Ago significa atrás, no sentido de um certo tempo atrás. Mas eu não quero que você se preocupe com isso. Eu quero que você aprenda long, long ago como se isso aqui fosse uma palavra só. Então, aprende. Long, long ago significa há muito, muito tempo. Acabou. Tá? Aprende isso, que aprendendo dessa maneira o inglês fica muito mais natural. Quando você aprende que long, long ago significa há muito, muito tempo, e aí depois você lê isso muitas vezes, escuta isso muitas vezes, se passar alguém na rua e falar do seu lado long, long ago, boom, na hora você vai entender. Na hora, você entende direto. Isso é o que as pessoas falam de meio que pensar. Eu preciso pensar em inglês. Se você quiser aprender regras, essas coisas, você não vai entender rápido assim. Mas se você aprender só o significado das coisas, o significado das expressões, você entende na hora. Alguém falou long, long ago, boom, você entende. Você não pensa em português, você não traduz nada. Você entende direto, tá? Então faz isso que você vai ter muito resultado. Bom, continuando. Então, long, long ago significa há muito, muito tempo. Eu dei aqui alguns exemplos de algumas outras expressões, algumas outras frases semelhantes. Por exemplo, se você falar long ago, em vez de falar long, long ago, você fala long ago. Quer dizer há muito tempo. É basicamente a mesma coisa. A diferença é que long, long ago dá mais ênfase, né? Você fala há muito, muito tempo. E quando é só long ago, é simplesmente há muito tempo ou muito tempo atrás. Outra frase interessante, some time ago, significa algum tempo atrás. Há algum tempo atrás. Né? Ou há algum tempo ou algum tempo atrás. Você fala some time ago. Simplesmente aprende isso. Some time ago. Significa há algum tempo. Por fim, once upon a time. Tá? Once upon a time. Essa é outra expressão. Eu não quero você perguntando o que é once, o que é upon, o que é a, o que é time. Apenas aprenda. Once upon a time significa era uma vez. Tem até um seriado que chama, uma série de TV que chama Once Upon a Time. Não sei se você já viu, mas existe, tá? Que é sobre... Once Upon a Time é muito comum em história infantil, né? Como a história começa Once Upon a Time, ou seja, era uma vez. E esse seriado que passa na TV que chama Once Upon a Time é justamente um seriado baseado em histórias infantis, tá?
Então o texto começa assim, há muito, muito tempo, long, long ago, e aí depois fala, there lived, tá? There lived. There lived, outra expressão. Esse texto é muito legal, ele começa com duas expressões, né? There lived significa existia, havia, morava, tá? Como eu disse, é outra expressão. Então, se você pegar there sozinho significa lá. Lived, né? Lived significa viveu ou morou, tá? Então, there lived, aí quando você junta os dois e você forma there lived, significa que existia, havia, vivia, morava, tá? Eu dei um exemplo aqui, ó, usando o Once Upon a Time, que a gente acabou de aprender, né? Era uma vez. Então, assim, ó, Once Upon a Time, ou seja, era uma vez, there lived, existia, morava, havia a princess and a prince, uma princesa e um príncipe. Olha como é uma frase grande, né? Não é uma frase simples, não é uma frase que se você for numa escola de inglês você não vai aprender essa frase no primeiro dia, porque eles vão considerar essa frase uma frase avançada, mas é muito simples, é só você saber as expressões. Então, once upon a time, era uma vez. There lived, existia, havia a princess and a prince, uma princesa e um príncipe, tá? E aqui agora não dá pra você ver, né, que a é uma, princess, princesa, and é a é um e aqui prince é príncipe. Então não pergunta por quê, tá? Só aprende a frase, aprende o sentido que você tá aprendendo inglês, tá? Pode deixar que você vai aprendendo as frases e a sua cabeça, o seu cérebro, ele vai fazer todo o resto sozinho. A gramática, essas partes, você vai começar a aprender elas naturalmente. Então, fala assim, long, long ago, há muito tempo atrás, there lived, existia, vivia, in Japan, no Japão. Tá? E só para finalizar aqui essa frase, eu vou falar um pouquinho desse in, né? Que é Japan é Japão, você sabe, né? In Japan. In significa na, no, em, e é usado para falar várias coisas. Eu dei alguns exemplos bem simples aqui. Por exemplo, I live in Brazil, né? I live, eu moro. I live significa eu moro in Brazil, no Brasil. Então, I live in Brazil, eu moro no Brasil. Outro exemplo, walking in the rain. Walking, essa palavrinha aqui, ó, walking significa andando. In the rain é na chuva. Mais uma vez, mas por que não é in rain? Por que tem esse the? Né? Por que não é walking in rain? Não importa, gente, porque não é. Eles não falam walking in rain, eles falam walking in the rain. Então, simplesmente aprende isso, que walking é andando, in the rain, na chuva. E aí, walking in the rain, andando na chuva. Por fim, I study significa eu estudo. Então, I study in the morning. Morning é manhã. In the morning é de manhã ou pela manhã. Então, I study in the morning significa eu estudo de manhã. Todas essas frases, gente, tá? Hoje, nessa primeira aula, eu vou falar bastante, eu vou insistir bastante, eu repito bastante as coisas, mas isso é bom porque é bom para vocês fixarem as coisas. Todas essas frases vão ir para o Anki, tá? Vocês vão revisar elas muitas vezes no Anki, e aí isso vai fazer vocês entenderem o texto, né? O texto de uma forma mais fácil. Então é tudo, como eu disse, nada é à toa, tudo tem um porquê. Vai aprendendo que as coisas, né? Tá tudo planejado, Então vamos lá. Long, long ago, há muito tempo atrás, there lived, existia, vivia, in Japan, no Japão, a brave warrior known to all as Tawara Toda. Um bravo guerreiro conhecido por todos como Tawara Toda. Vamos começar falando dessa parte aqui inicial. A brave warrior. Brave é bravo, warrior é guerreiro. Então, brave warrior, bravo guerreiro. Muito simples. Mas eu quero falar do artigo aqui, o a. A brave warrior, ou seja, um bravo guerreiro. Esse artigo aqui, o a, é a letra A, né? E a gente fala a, tá? A pronúncia é a. Tá? Você fala assim, ó, A. Não sei se você já viu quando você fala ABC, né, em inglês, como é que você fala? A, ou seja, ó, A, B, C. Então, esse artigo fala A. Então, a brave warrior, um bravo guerreiro, tá? Só que esse a, ele pode ser tanto um quanto uma. Em português, a gente tem um e tem uma. Então, a gente fala um homem, uma mulher, um menino, uma menina. Em inglês, é só o a. E aí você vai saber se é um ou se é uma, dependendo do contexto. Então, se você falar, por exemplo, a man, você está falando um homem, né? Você sabe que é um porque é homem. Então, a man,
um homem. Se você falar a woman, você está falando uma mulher. Você sabe que é uma porque é mulher, né? A woman. Agora, se você falar, por exemplo, a teacher, teacher é professora. Então, aí você não sabe se é um professor ou uma professora. Vai depender do contexto da frase, de onde você está falando. Se a pessoa simplesmente falar assim, aleatoriamente na rua, a teacher, tu sabe que ela está falando de um professor, mas tu não sabe se é um professor homem ou se é uma professora, tá? Então, aí depende do contexto. Mas é bem fácil, né? Em português tem um e uma, e em inglês tem a man, a woman, a teacher, etc. Então, a brave warrior, voltando ao texto. A brave warrior, um bravo guerreiro, known to all as, tá? E essa frase é o seguinte, gente. Esse known aqui, to all as, significa literalmente para todos como, ok? To all as, para todos como. Agora, esse known vem do verbo know, que é conhecer. Então, vou pegar o bloco de notas aqui para deixar mais claro para vocês. O verbo é know, conhecer, tá? Detalhe, você não fala esse K aqui, então você não fala know, não é know, é só know, conhecer, tá? Então aí você tem algumas frases bem simples, ó. I know you, ou seja, I know you, eu conheço você. I know you, eu conheço você. Se você falar all I know, all é tudo. All I know é tudo que eu sei. Né? Você não, literalmente é tudo eu sei. All I know, tudo eu sei. Mas o sentido é tudo que eu sei. E aí você tem essa variação que é o non. Né? Olha só, esse aqui é know, esse aqui é non, com N. Que é conhecido, tá? E aí tem um exemplo aqui, ó. A, vocês acabaram de aprender, né? O a, que é um ou uma, né? A non-thief. Thief significa ladrão. Então, non-thief é um conhecido ladrão. Então, ó, a non-thief, um conhecido ladrão. Bem fácil, tá, gente? Então, voltando ao texto, era a brave warrior, um bravo guerreiro, known to all as, ou seja, conhecido, literalmente conhecido para todos como. Mas traduzindo de uma forma mais fluente, é conhecido por todos como Tawara Toda, que era o nome dele. E aí depois vai falar assim, então era um bravo guerreiro, conhecido por todos como Tawara Toda, ou, tá? Ele era conhecido como Tawara Toda, ou My Lord Bag of Rice, tá? My Lord Bag of Rice significa meu senhor saco de arroz. Essa é uma frase bem simples, não tem muito que eu explicar para vocês, não dá para vocês entenderem que my é meu, que Lord é senhor, que bag é saco, que of é de e que rice é arroz, tá? Mas eu dei alguns exemplos com as palavras Lord. Então, ó, my Lord, meu senhor, exemplos de usos de Lord. O filme famoso The Lord of the Rings, ou seja, o Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis. Uma frase aqui meio religiosa, né? Love the Lord, ou seja, ame o Senhor. Love the Lord with all your heart. Com todo, with todo, your heart, seu coração. Love the Lord with all your heart. Ame o Senhor com todo o seu coração. E bag significa saco ou bolsa. Aqui é bag of rice, saco de arroz. Mais dois exemplos, né? A plastic bag, um saco plástico. A garbage bag, um saco de lixo, né? Plastic é plástico, garbage é lixo, então garbage bag, saco de lixo. Plastic bag, saco de plástico. Tem o a aqui. Uma coisa que eu tento sempre fazer, vocês vão notar, é que, por exemplo, lá em cima eu ensinei o a, né? A. E vocês aprenderam que é uma. Aqui eu repito o a de novo. Então, sempre eu tento aproveitar o que eu já ensinei nas frases futuras, para ir tudo se estruturando, tudo a gente vai montando as coisas, na sua cabeça vai montando, mas sem assim aquela coisa de vamos juntar o artigo com o verbo, não, nada disso, eu só vou mostrando e naturalmente, né, tudo pensado, naturalmente as coisas vão entrando na cabeça de vocês. Bom, vamos dar uma contextualizada, às vezes eu vou voltar, tá? Nas aulas eu volto para contextualizar, porque, como eu falei, o importante é a gente entender a história, né? É quase como se a gente estivesse tentando desvendar uma história e não aprender inglês. O objetivo é entender o texto, entender o sentido do texto, tá? Então, long ago, há muito, muito tempo, there lived, vivia, in Japan, no Japão, a brave warrior, um bravo guerreiro, known to all as, conhecido por todos como Tawara Toda,
ou my lord bag of rice, meu senhor saco de arroz. Aí o texto continua assim. His true name was Fujiwara Hidesato. Seu verdadeiro nome era Fujiwara Hidesato. Vamos começar falando do his true name. True name é muito fácil. True é verdadeiro, name é nome. Então, true name, verdadeiro nome ou nome verdadeiro, tanto faz. Mas o destaque aqui é esse his. His significa dele, tá? Dele. Só que às vezes a gente vai traduzir como seu. Porque, por exemplo, aqui ó, his true name, a gente pode traduzir como o nome verdadeiro dele ou como seu verdadeiro nome. Porque os dois estão falando do nome do personagem, tá? Então, é dele, mas muitas vezes vai ser traduzido como o seu. Ó, vamos ver os exemplos. James sold his car. Ou seja, o James sold, vendeu. Então, James sold, o James vendeu his car, o carro dele, né? His car é o carro do James. A gente poderia ter traduzido também como James vendeu seu carro, né? Por isso que a tradução varia entre seu e dele. Outro exemplo. He broke his leg. Ele quebrou a perna. Ele quebrou a perna dele. Ele quebrou sua perna, tá? He broke é ele quebrou. His leg, perna dele, sua perna, tanto faz a tradução. O importante é você entender o sentido que está falando da perna dele. Então fala, his true name, seu verdadeiro nome, ou nome verdadeiro dele, was Fujiwara Hidesato. E was é o passado do verbo to be, mas eu falei isso agora, mas você já pode esquecer que é passado, que é verbo to be. Simplesmente aprende que was significa estava ou era. Ou é estava ou era, mas isso vai depender do contexto e é bem fácil, acho que eu nunca vi ninguém se confundir quando era estava, quando era. É bem simples. Alguns exemplos. I was happy. Happy é feliz. Então, I was happy é eu estava feliz ou eu era feliz. Outro exemplo. He was rich. Rich significa rico. Então, quando você fala he was rich, você está falando ele era rico. Né? Pode ser também, em certos contextos, ele estava rico. Tá? Outro exemplo. She was very young. Ou seja, ela, she é ela, was, estava ou era, aqui no caso é era, very young. Very é muito, young é jovem. Então, very young, muito jovem. She was very young. Ela era muito jovem. Então, was significa era ou estava. É muito simples, não tem mistério nenhum. Então, his true name was Fujiwara Hidesato. Seu verdadeiro nome era Fujiwara Hidesato. And, né? And significa e. There is a very interesting story. Há ou existe uma história muito interessante. E vamos começar falando desse there is. There is é uma construção muito comum no inglês, muito usada. E que eu não sei muito bem porquê, acho que provavelmente por causa do ensino baseado em gramática, tem muito aluno que não sabe, o cara está estudando inglês há vários meses e ele não entende there is. E there is, pessoal, não tem mistério. Aprende, eu vou pegar o bloco de notas para dar aquela ênfase tradicional. There is significa há ou existe. Quando você quiser falar que há alguma coisa, existe alguma coisa, there is alguma coisa. Tá? Muito simples, é fácil demais, não tem mistério. Exemplos. There is a book on the table, ou seja, há um livro, a book, um livro, on the table, em cima da mesa. Vocês devem saber aquela frase, the book is on the table, o livro está em cima da mesa. Então, só mudamos aqui para there is, existe. There is a book, um livro em cima da mesa. Muito fácil. Outra frase. There is a problem with my computer. Ou seja, there is a problem. Existe um problema com my computer, meu computador. Ou seja, você pode traduzir até como tem um problema com o meu computador. Tá? Outro exemplo. There is a restaurant near here. Ou seja, existe a restaurant, um restaurante near here. Near é perto, here é aqui. Então, near here é perto daqui, tá? There's a restaurant near here. Há ou existe um restaurante perto daqui. Então, ele vai falar, né? Então, ele fala assim, and there is, e há ou existe a very interesting story. Essa frase não tem muito o que explicar. Ó, uma, very,
aqui, very interesting story, é história muito interessante. Na realidade, o que tem para explicar aqui é a questão dos adjetivos em inglês. Em inglês, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Então, funciona mais ou menos assim. Talvez você já saiba disso, mas para quem não sabe é bem interessante. Se você quer falar, ó, eu dei uns exemplos aqui, mas eu vou escrever os exemplos aqui no bloco de notas para ficar mais simples, mais claro. Você quer falar um carro vermelho. Carro é car, tá? Carro é car. Vermelho é red. Então, carro vermelho, você não vai falar car red, né? Car red, carro vermelho. Não, em inglês é o contrário. Você fala red car, carro vermelho. E aí no exemplo aqui eu falei a red car, ou seja, um vermelho carro, ou seja, um carro vermelho. Os outros exemplos que eu dei, a big house, né? A big house, ou seja, uma casa grande. House é casa, big é grande, mas você não fala house big, não, você fala big house. E aí para falar uma casa grande, você fala a big house. O outro exemplo aqui, não vou nem escrever, a good book. Good é bom, good book, bom livro, né? Nesse caso a gente pode falar um bom livro, né? Em português a gente tem essa flexibilidade de colocar às vezes o adjetivo na frente. A gente pode falar um bom livro ou um livro bom. Mas em inglês não dá para falar book good. Não dá, é sempre na frente. A good book, um bom livro. E aqui é legal que a gente tem, no texto a gente tem dois, né? É a história muito interessante. Então very é muito, interesting é interessante. Então very interesting story é história muito interessante. Bom, essa parte é bem fácil, eu acho que vocês não vão ter dificuldade. No máximo é só uma questão de costume, mas aí logo, depois de escutar esse primeiro texto algumas vezes, o áudio, vocês já vão se acostumar com essa questão da inversão. Bom, continuando. Então, tem uma história muito interessante of how he came to change his name, tá? Então, aqui ó, of how, de como, né? Of how, de como, ele came to change his name. Então, of how he é de como ele, came to change é acabou mudando, his name, vocês já aprenderam o his, então his name é o nome dele ou seu nome. Eu vou falar um pouquinho sobre esse came to change, que também é uma expressão. Se a gente pegar as palavras separadas, tá? Came, a palavra came significa veio. Ela tem a palavra come é vir, tá? Ó, come, vir. Came é o passado, é veio, tá? Agora, change significa mudar. Se a gente veio para mudar, então se a gente juntar elas, fica meio juntar, assim, pegar o sentido de cada uma e tentar entender, fica meio confuso. Então, como eu disse, aprende isso como uma expressão, como came to change, ou seja, acabou mudando, né? É exatamente isso, acabou mudando. Então, tem uma história muito interessante, tá? Ó, voltando aqui, né? And there's a very interesting story, e existe uma história muito interessante of how, de como he came to change, acabou mudando seu nome. E eu dei alguns exemplos aqui com as palavras come, came, tá? Com come e came, que são vir e veio, que são bem úteis para vocês ir se acostumando. Então, come here, por exemplo, venha aqui, come here, venha aqui, come along, venha comigo, come home, venha para casa. Agora com came, que é veio, né, ou vim. I came, eu vim. I came. Então, I came home early. Home é casa, early é cedo. Então, quando você fala I came home early, você está falando eu vim para casa cedo. E she came along. Along é junto. Então, she came, ela veio junto. She came along, ela veio junto. Como sempre, pessoal, se você estiver achando um pouco rápido os exemplos, você não entendeu uma coisa ou outra, não tem problema. Tudo isso você... Aqui, no nosso curso, na aula você é apresentado ao conteúdo, mas quando você aprende de verdade é no seu treinamento, que vai ser através do Anki, que vai ser através do treino de áudio, das atividades que eu vou passar. Então, assiste a aula, relaxado, pode fazer uma anotação se você quiser, mas assiste de boa, não precisa ficar preocupado, porque a hora do aprendizado mesmo vai ser você fazendo seu treino, fazendo seu Anki, tá? Então, não se apavore caso você estiver achando que está um pouquinho rápido, tá? É assim mesmo, vai tudo dar certo. Então,
Tem uma história muito interessante de como que ele acabou mudando o nome dele. Então ele vai começar a falar dessa história. Então ele começa falando assim: One day he sallied forth in search of adventures. Um dia ele saiu de viagem em busca de aventuras. Então one day é um dia, muito simples. Ele, he. Aí vem essa expressãozinha, sallied forth. Sallied forth é o passado da expressão sally forth, que significa partir, sair de viagem, que é uma combinação das palavras sally, que é viajar, partir, e forth, que é adiante, para frente. Essa é uma expressão bem rara, bem literária, que você não vai encontrar no dia a dia, então você só entende aqui que no texto sallied forth significa saiu de viagem, partiu de viagem e deu, tá? Você não, quando você escutar e ler o texto de novo, você vai lembrar disso aqui, não vai ter problema nenhum, mas não precisa ficar batendo a cabeça com essa palavra sally, porque ela é bem rara, você não vai vê-la muito, tá? Então não tem problema. Mas agora, a palavrinha forth é uma palavra legal e por isso eu coloquei 2 exemplos com ela, que você vai colocar lá no Anki para você ir aos poucos entendendo, né? Então, forth é adiante para frente. Então, quando você fala, por exemplo, back and forth, back é para trás, então back and forth significa para trás para frente, tá? Para trás para frente, back and forth. Outra expressão muito, muito, muito usada, and so forth, significa e assim por diante, tá? Aprende a expressão inteira, and so forth, e assim por diante. Você vai ver isso, se você começar a ler coisas em inglês, você vai dar de cara com essa expressão muitas vezes. É comum o cara falar, eu fiz isso, isso, aquilo, and so forth, ou seja, eu fiz isso, isso e aquilo, e assim por diante, tá? Bem comum também. Vai tudo lá pro Anki para você não esquecer de nada. Então, one day, um dia, he sallied forth, ele saiu de viagem, partiu de viagem, in search of adventures, literalmente em busca de aventuras, in search of adventures, tá? Coloquei só mais alguns exemplos aqui para deixar as coisas mais claras. Se você falar in search of adventures, é em busca de aventuras. Se você falar in search of prosperity, você está falando em busca de prosperidade. Se você falar in search of the truth, você está falando em busca da verdade. Então é tudo muito simples, tá? É só para você ir pegando um vocabulário e se acostumando com o inglês. Então um dia ele saiu de viagem em busca de aventuras. E aí depois fala assim: For he had the nature of a warrior, pois ele tinha a natureza de um guerreiro. E eu vou começar falando aqui um pouquinho desse for, porque for é assim. Deixa eu pegar o bloco de notas. For, gente, é uma palavra que você já deve ter ouvido. For, normalmente a gente sabe o sentido de for como para. Então quando você fala for you, por exemplo, você está falando para você, né? Se você falar for me, você está falando para mim, tá? Então esse é o sentido que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhecem de for. Mas tem um outro sentido de for que também é utilizado em certos contextos, que é o sentido de por quê, por qual razão, pois, tá? E aqui no texto o sentido é exatamente esse, tá? Falou, ele tinha partido de viagem em busca de aventuras. For he had the nature of a warrior. Porque ele tinha a natureza de um guerreiro, né? Por esse motivo. Eu coloquei 2 exemplos. São exemplos com for aqui para clarificar. São exemplos um pouco complicados, mas pega eles, coloca no Anki e aos poucos eles vão fazer sentido, vão ficar fáceis para vocês. Primeiro exemplo. The town is famous for its cathedral. Ou seja, a cidade, the town is famous, é famosa, por causa, porque, né? Por causa, its cathedral. Por causa, its cathedral é de sua catedral. A cidade é famosa por causa da catedral dela. Eu não vou entrar em detalhes aqui no its cathedral. Apenas aprende a frase, a cidade é famosa por causa, its cathedral, de sua catedral. Mais pra frente vocês vão entender esse its aqui. Eu sei que agora, vocês vendo essa frase, vendo a tradução, vocês já conseguem entender. Então, só entende, não se preocupa, mas por que é its cathedral? Agora não precisa saber o porquê, só precisa entender o significado. Outro exemplo que tem a mesma coisa, não pergunte por quê, apenas aprenda o significado da frase, coloque ela lá no Anki. He didn't answer, ou seja, ele não respondeu. He didn't answer, ele não respondeu. For fear, fear é medo, então for fear é por causa que ele estava com medo, por medo.
for fear of, por medo de hurting her, por medo de machucar ela ou de machucá-la. Essas frases são um pouquinho complicadas, mas você tem total condição de aprender a frase, aprender o significado e colocar no Anki e começar a treinar ela, revisar ela no Anki. Então tá. Bom, você sabe que for então tem esse sentido depois. For he had, tá? He had, literalmente é ele tinha, tá? Ele tinha. Então had, deixa eu explicar aqui para vocês. Esse had, tá? É o passado do verbo have. Então have significa ter, tá? Ter. Had é o passado. Então, vamos ver os exemplos aqui, fica mais fácil. Se você fala, parece que eu perdi meu bloco de notas aqui. Se você falar I have, eu tenho, ou seja, I have, eu tenho. I have a dream, eu tenho um sonho. I have a dream, eu tenho um sonho. Se você mudar para o had, que é o passado, e falar I had a dream, você está falando eu tive um sonho. Então é bem simples. Have, o verbo é have, você fala I have a dream, eu tenho um sonho. Você fala I had a dream, eu tive um sonho. Mesma coisa aqui, ó. You have lucky, né? Você tem sorte, you have luck. Você tem sorte, you had luck. Você teve sorte. Então had é o passado, teve, tinha, muito simples, né? No texto for he had, pois ele tinha, the nature of a warrior, natureza de um guerreiro. Vamos passar aqui o slide. Aqui o que eu quero explicar nesse slide é o seguinte, gente, tá bem simples. Por exemplo aqui, ó, the nature of a warrior, né? A natureza de um guerreiro. Tá traduzido ao pé da letra. E eu traduzo sempre assim, procuro traduzir sempre palavra por palavra para vocês entenderem exatamente o que é cada palavra. E às vezes a tradução ela não vai ser assim, aquela tradução mais bonita, mais fluente, mas é a tradução mais didática, a tradução ideal para vocês aprenderem. Então essa frase aqui, pois ele tinha a natureza de um guerreiro, a gente podia falar, pois sua natureza era a de um guerreiro, pois ele era um guerreiro por natureza, pois ele tinha a personalidade de um guerreiro. Todas essas traduções são aceitáveis, mas a tradução ao pé da letra, ela didaticamente, em termos de ensino, ela funciona melhor, então por isso que eu uso bastante ela. Às vezes você pode ver uma frase minha traduzida e, nossa, mas dá para entender o sentido, mas tá meio truncado em português, parece que nunca seria escrito dessa maneira, mas faz parte, tá, da didática do curso. Então tá, vamos contextualizar aqui, senão até eu me perco, né? Então, one day, um dia, he sallied forth, ele saiu de viagem, in search of adventures, em busca de aventuras, for he had the nature of a warrior, pois ele tinha a natureza de um guerreiro. Ok, pois ele tinha a natureza de um guerreiro, and could not bear to be idle, e não aguentava ficar parado, ou, olha só, essa aqui é uma tradução, legal que eu acabei de falar desse negócio da tradução, e aqui já tem, ó, eu traduzi e não aguentava ficar parado, essa é a tradução mais fluente, e a tradução ao pé da letra seria e não podia ou não conseguia suportar estar parado. Isso aqui é uma tradução bem palavra por palavra, né? A tradução mais fluente seria e não aguentava ficar parado. Mas vamos quebrar essa frase em pedaços. Could not, and could not, e não podia, e não conseguia. Could é o passado do verbo can, tá? Então, o verbo can, esse verbo aqui, ó, can, significa poder ou conseguir, tá? O verbo can significa poder, conseguir. Could é o passado, que vai significar podia, tá? Conseguia. Então, quando você fala could not, você bota um not aqui, que é não, could not, você está falando que não podia, tá? Não conseguia. Tá? Não podia ou não conseguia. Tá? É bem simples, não tem mistério. Could not, não podia, não podia, não conseguia. Em certos casos, não poderia, não conseguiria, mas é uma expressão do passado. Dei alguns exemplos aqui, vamos ver. I could not ask for more. Então, I could not. Eu não podia, não conseguia, ou não poderia, não conseguiria ask for more. Ask for more é pedir mais, tá? Não se preocupa muito com o porquê do que é ask, o que é for. Só ask for more, pedir mais, solicitar mais. Então, I could not ask for more. Eu não podia, não conseguia pedir mais, não tinha mais como eu pedir mais, tá? Outro exemplo. He could not stop. Né? He could not, não podia, não conseguia parar. He could not stop. Ele não podia, não conseguia parar.
She could not explain. She could not. Ela não podia, não conseguia. O que? Explain. She could not explain. Ela não podia, não conseguia explicar. Você vê, could not. Normalmente tem milhões de explicações gramaticais para dizer o que é could, o uso de could not, mas é super simples. Ó. Você aprende aqui umas frases, logo você vai estar... né? Você aprende a ler essas frases aqui, aprende a ler o texto. Quando você vê could not em qualquer outro texto, você já vai entender sem dificuldade nenhuma. Então, could not é não podia. Tá? Então, no texto ele está falando que ele tinha, né? O Hidesato tinha a natureza de um guerreiro and could not, e não podia, não conseguia bear to be idle. Bear, ó, tem o bear que é o urso, o animal, sabe? O urso, você fala bear, tá? Mas esse bear aqui não é o urso, esse bear aqui é um verbo que significa carregar, sustentar, suportar, aguentar. Tem dois exemplos aqui. Ó, vocês aprenderam agora há pouco o verbo, vocês aprenderam could, que é podia, conseguia, e eu falei que o presente, né, é esse aqui, ó, can, poder, conseguir. Então, se você falar assim, I cannot bear, você está falando eu não suporto, eu não aguento. I cannot bear, eu não consigo suportar, não consigo aguentar. Passado, I could not bear, ou seja, eu não podia, eu não conseguia suportar ou aguentar. Então, o Hidesato ele tinha a natureza de um guerreiro and could not bear, e não conseguia, não podia, né? Ou não aguentava o que? To be idle. O que é to be idle? To be é ser, estar. Então, eu já vou falar um pouquinho do to be, tá? To be, e não conseguia estar, não conseguia estar idle. Idle é inativo, à toa, ocioso. Então, ele... Ops, passou uma moto aqui. Deu. Então, ele não conseguia ficar parado, não conseguia. A natureza dele era de um guerreiro. Então, vamos voltar aqui para contextualizar. For he had the nature of a warrior. Porque ele tinha a natureza de um guerreiro. And could not bear to be idle. And could not bear, não conseguia aguentar, to be idle, estar, ficar parado, inativo, sem fazer nada. Tá? Bom, acho que você já entendeu o sentido da frase. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre o tradicional, nosso conhecido verbo, nem sobre o verbo to be, mas sobre os verbos em inglês. Tá? Vou falar sobre os verbos, sobre o verbo to be, só para dar uma visão geral dos verbos para vocês. Não vai ser uma aula de verbo to be nem nada, é só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. E o que muita gente, às vezes, muito professor não consegue explicar. Os verbos em inglês, gente, dá uma olhada primeiro nessa tabelinha aqui, ó. Tá? Os verbos em inglês, sempre que a gente fala um verbo em inglês no infinitivo, o infinitivo é assim, gente, é o verbo sem forma nenhuma, entendeu? Então, por exemplo, assim, a gente fala em português, eu corro, você corre, verbo correr, né? Eu corro, você corre, nós corremos. E correr é o que a gente chama de infinitivo, é a forma original, digamos assim, do verbo, tá? Correr é o infinitivo. Quando a gente fala o infinitivo de um verbo em inglês, sempre tem o to na frente. Então, por exemplo, correr em inglês é run, tá bom? E aí, o infinitivo de run, na forma original, digamos assim, de run, é to run, tá? Por isso que, por isso que os verbos em inglês falam, o verbo to run, é o verbo correr, o verbo to speak, né? O verbo to speak é falar, tá? Speak é falar. Então, o verbo to speak é falar. Então, sempre que falar o verbo to alguma coisa, esse to aqui é só para dizer que está no infinitivo. Então, não se preocupa muito com ele. Mas o que acontece? To run, tá? To run, verbo correr. To run significa correr. Verbo em inglês, gente, é muito fácil. Porque o que acontece? Em português, olha só, a gente fala eu corro, ó, me acompanha aqui na tabela. Eu corro, você corre, nós corremos, eles correm, ele corre, ela corre. O verbo vai mudando. Se é eu, é corro. Se é você, é corre. Se é nós, é corremos. Se é eles, é correm. Então é super difícil em português. Em inglês é super fácil. Você fala I run, eu corro, né? I run. You run, você corre. We run, nós corremos. They run, eles correm. Está vendo como não muda? É run, 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 run. I run, you run, we run. They run, não muda. Só muda quando for ele ou ela. Então vai ser he runs, bota um S no final, ó. He runs, she runs. É só isso que muda. Então, em português muda quase sempre. Em inglês não muda quase nunca. É muito fácil, tá? Talvez alguém pergunte, mas não tem o it também? Tá? Só rapidinho, só clarificando. Talvez alguém pergunte, faltou o it aqui no I, you. Depois eu vou explicar o it, tá? Eu tenho uma metodologia um pouquinho diferente para falar do it, então esquece o it por enquanto. Tá? Se você nem sabe o que é o it, não tem problema nenhum.
Se concentre aqui no I run, you run, we run, they run, he runs, she runs. Isso aqui não é para você decorar isso aqui, é para você só entender que em inglês é muito fácil os verbos. Em português eles mudam toda hora. Só que daí vem o tal do verbo, tem o verbo to run, né? Tem to speak, to play, to go, milhões de verbos, e tem o tal do to be. To be. Aí você pensa, bom, se é I run, you run, we run, to be deve ser I be, you be, we be, etc, né? Não, não é. Infelizmente não é assim. O to be é um verbo especial. Tá? E o to be, assim como os verbos no português eles mudam um monte, o to be também muda um monte. Então, em inglês, eu vou tirar aqui, vou mostrar direto aqui na apresentação para vocês. O to be, ó, tá aqui, o to be ele muda bastante. Então, quando você falar I, você vai falar I am. E esse am aqui, ele é o verbo to be. Esse be aqui, ele, quando você fala com I, ele muda. Ó. O run não muda. O verbo é to run, você fala I run. Mas o verbo to be, você não fala I be, você fala I am, que é eu sou ou eu estou. E aí ele vai mudando, ó. You are, você é. O are também é o verbo to be, né? Só que esse be virou are. You are, você é, você está. We are, aqui ó, you e we é a mesma coisa. Então, you e we é a mesma coisa. Então, you are, we are, você é, está. Nós somos ou estamos. They are, ó, não muda tanto assim também não. They are, eles são ou eles estão. E quando for he ou she é is. Então, he is, she is. Então, você vê que o verbo to be ele muda mais que os outros. Né? Os outros é quase tudo igual, só muda no he e no she. O verbo to be não, ele vai ser I am, you are, we are, they are, he is, she is. Tá? Mas repetindo mais uma vez, não é para você ficar fazendo 1000 tabelas, para você ficar decorando. Vai aprendendo aos poucos. Tudo isso aqui vai entrar no seu Anki. É para você ter uma noção geral de como funciona os verbos, tá? Mas como sempre, se você sabe o que é is, o que é are, e você entende essas frases, não importa se você sabe que isso é o verbo to be ou que isso não é o verbo to be, isso aí, o que importa é você entender o significado. Tá, vamos voltar ao texto então. Então o Hidesato, ele tinha a natureza de um guerreiro e não aguentava ficar parado, né? And could not bear to be idle. Não aguentava, não conseguia suportar to be idle, estar parado, estar ocioso. So, então, he buckled on his two swords. Então, buckled on. Essa é uma expressãozinha bem específica, daquelas que vocês, como esse é um texto literário, tem umas palavrinhas mais complicadas, tá? Então, buckled on significa afivelou, tá? Afivelou. Vem da palavra buckle, que é fivela ou afivelar. Eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você falar belt buckle. Belt é cinto, então belt buckle é a fivela do cinto. Se você falar he buckled his belt, tá falando ele afivelou seu cinto, né? His belt, o seu cinto, o cinto dele. Se você falar he buckled on his sword, tá falando ele afivelou sua espada. E eu até no início, quando eu vi esse texto a primeira vez, fiquei pensando, o que é afivelar a espada? E eu imagino que afivelar a espada é prender a espada na roupa com uma fivela, alguma coisa do tipo, tá? Talvez uma coisa que você pergunte, por que tem esse buckled on? Isso aqui é um fenômeno, digamos assim, uma coisa que acontece com alguns verbos em inglês que eles têm uma palavrinha depois, tipo, às vezes é on, às vezes é up, tá? Que é meio que para dar uma ênfase, mas no final das contas aqui, por exemplo, ó, he buckled his belt. Você tipo poderia ter falado he buckled on his belt e o sentido seria exatamente o mesmo. Seria ele afivelou seu cinto. Aqui, he buckled on his sword. Você poderia ter falado he buckled his sword. Seria também a mesma coisa. Então, só aprende o sentido de buckle nessas frases, no texto, e não se preocupa com porquês, com entender a parte gramatical, essas coisas, tá? Então, ele afivelou o quê? His two swords. Two swords, duas espadas. Duas espadas. His two swords, as duas espadas dele, ou as suas duas espadas, né? Eu dei mais alguns exemplos com his aqui, ó, tá? Para dar um pouquinho de ênfase. Então, ó, por exemplo, his book, livro dele, o seu livro. Exemplo, he opened his book. Ele abriu o livro dele, ou ele abriu o seu livro. He opened. Opened é abriu. Her book, tá? E aqui, ó, aqui, assim como a gente tem his, tá? Assim como a gente tem o his, que é dele, e às vezes vai ser traduzido como seu, quando estiver falando de uma mulher,
você não vai falar he, você vai falar her, tá? Her. Então, her vai ser dela ou sua, tá? Então, his book, livro dele, he opened his book, ele abriu o livro dele, ou o seu livro. E se você falar her book, é o livro dela, né? Her book, livro dela, ou seu livro no sentido de livro dela, né? Outro exemplo, she opened her book, ou seja, ela, mesma coisa, eu só mudei o he aqui para she, né? Então, ela abriu her book, o livro dela, o seu livro, ela abriu seu livro, ela abriu o livro dela. Então, his e her, que a gente apresentou agora, é bem simples, tá? Então, so he buckled on his two swords, então ele afivelou as suas duas espadas. Took his huge bow. Huge, bow é arco, huge é enorme, muito grande. Talvez você já tenha ouvido a palavra big, né? Big é grande, né? Agora, huge significa enorme. Huge é maior que grande. Então, big, grande. Huge, muito grande, enorme. Então, ele pegou o seu enorme arco, his huge bow. E aí, tem a palavrinha que eu destaquei aqui, é o took, tá? Took significa pegou, é o passado do verbo take. Então, take é pegar, took é pegou. Take é uma palavra, e took também, que tem muitos sentidos diferentes, ela se junta com outras palavras para formar outros sentidos, mas nesse caso você aprende um sentido de cada vez. Então, vamos começar com take, pegar, took, pegou. Exemplos. Take your bag, ou seja, pegue sua bolsa. Take your bag, pegue sua bolsa. Outro exemplo muito usado. Take this, você está falando, pegue isso. Take this, pegue isso. He took her hand. Ele pegou, he took her hand. Olha, a gente acabou de aprender o her. Então, he took her hand. Ele pegou a mão dela. I took my books. Eu peguei my books. Meus livros. I took my books. Eu peguei meus livros. Então, took his no texto. Ele afivelou as espadas e ele took his huge bow. Pegou o seu enorme arco. Tá? E aí depois vai falar assim, much taller than himself. Much taller than himself. Much taller, aqui é mais alto, tá? Mais alto, vem da palavra tall. Então, tall, olha só. Tall significa alto, tá? Tall significa alto. E aí se você falar taller, você está falando mais alto, tá? Muito simples. Dei dois exemplos. Ó, she is tall and thin. Thin é magra, então você fala she is, ela é tall, alta, and e thin, magra, ela é alta e magra. Agora, se você falar she is taller than him, você está falando ela é taller, mais alta, tá? Ela é mais alta than him. Aqui than him é do que ele, então she is taller than him, ela é mais alta do que ele, tá? Se você não entendeu muito bem o que é o por que é than, por que é him, não tem problema, só aprende a frase inteira, tá? Então, ó, much taller than himself. O than, que apareceu aqui no texto, apareceu aqui no she is taller than him, é usado para fazer comparações, é uma palavra usada para fazer comparações que significa do que. Dei dois exemplos. More than words, ou seja, mais do que palavras. More than words. Tem até uma música, né, que chama More than words. Então, mais do que palavras. Outro exemplo. I am, eu sou, older. O que é older? Mais velho, tá? Older é mais velho. Então, I am older, eu sou mais velho, than her, do que ela. I am older than her, eu sou mais velho do que ela. Então, o texto da história está falando que o arco era much taller than himself, muito mais alto do que himself. O que é himself? É ele mesmo, si próprio, tá? Então o arco era muito mais alto do que o próprio Hidesato. Dei dois exemplos com himself. He introduced himself, significa ele introduziu, apresentou a si mesmo, ou seja, ele apresentou a si mesmo. Outro exemplo, to be ashamed. Ashamed é envergonhado. Então, to be ashamed é estar envergonhado. De quê? De si mesmo. Então, to be ashamed of himself. Estar envergonhado de si mesmo. Tá? Frases simples, desde que você saiba, né, abordar e estudar elas da maneira certa. Então, ele afivelou as espadas,
Pegou o arco que era much taller than himself, que era muito mais alto do que ele mesmo. In his hand, ó, in his hand, pegou o arco na mão dele, tá? Na mão dele, in his hand. And, slinging his quiver on his back, started out. E colocando sua aljava em suas costas, partiu. Estamos chegando no final, tá? Se você já estamos com 1 hora de aula, se você estiver cansado, já estamos acabando essa última frase. Então, and slinging his quiver, tá? Significa colocando, pendurando sua aljava. Quiver, gente, quiver é aljava, é aquele, se você não sabe o que é uma aljava, é aquele, tipo aquele cesto, aquela coisa que você coloca as flechas, sabe? Quando você tem um arco e você, nas costas tem tipo de uma cesta comprida, onde você enfia as flechas dentro, aquilo lá é uma aljava. Em inglês fala quiver. E aí o que ele fez? Ele slinging his quiver. Sling, tá? Essa é uma palavrinha também um pouquinho complicada, não precisa se preocupar muito com ela não, mas vamos aprender pra gente entender o texto. Sling significa atirar, arremessar ou colocar sobre alguma coisa, jogar sobre alguma coisa, de modo que você joga, sei lá, você joga a toalha num gancho, daí ela passa por cima do gancho e fica pendurada, mais ou menos isso, tá? Olha os exemplos. I sling my bag over my shoulder. Então, o que é? I sling my bag é eu jogo a minha bolsa. I sling my bag, over é sobre. Então, over my shoulder, shoulder é ombro. Então, over my shoulder é sobre o meu ombro. Tá dizendo o quê? Que você joga a bolsa por cima do ombro e ela fica pendurada no ombro. Então, o que ele fez? Ele jogou a aljava, né, por cima, nas costas dele, para ela ficar pendurada nas costas, tá? Esse é o sentido de sling. E no caso, aqui no texto, o verbo é sling, mas aqui no texto tá com ing no final, tá slinging. E aí, o que acontece? Quando você coloca esse ing no final, você dá o sentido de ando, tá? Deixa eu tirar aqui. Ó, o ing no final dá o sentido de ando. Então, sling é jogar, pendurar. Aí, slinging com ing no final é jogando, pendurando. Eu dei alguns exemplos com outros verbos para ficar mais claro. Se você fala, por exemplo, I study, você está falando eu estudo. I study, eu estudo. Agora, se você falar I am, que é eu estou, no caso, eu estou studying, você está falando eu estou estudando, né? Outro exemplo, I play guitar, significa eu toco violão, tá, gente? Guitar não é guitarra, é violão. Então, I play guitar, eu toco violão. I am playing guitar, ou seja, eu estou tocando violão. Então, quando você coloca o ing no final, esse ing, né, você dá esse sentido de, em português, que é ando, endo, vai ser às vezes indo, tá? Varia. Então, study, ó, voltando, study I study, eu estudo. I am studying, eu estou estudando. I play guitar, eu toco violão. I am playing guitar, eu estou tocando. E aqui no texto, ele está falando slinging, ou seja, jogando, arremessando, pendurando his quiver, a aljava dele, tá? Vamos mudar o slide, né? On his back, aqui, então, ó, ele jogando a aljava nas costas dele, pendurando nas costas. Então aqui, on his back. His back aqui no caso é costas. Back pode ser para trás também, mas as suas costas você fala back também. Então, on his back, em suas costas, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre esse on his back, porque que acontece? Em português, em inglês a gente tem essas palavrinhas in e on, né? E as duas são muito usadas. Por exemplo, ó, na frase ele falou in his hand, em sua mão, mas ele falou on his back, as duas estão traduzidas como em, né? In his hand, em sua mão, on his back, em suas costas. E aí, a melhor maneira de você aprender quando que é in, quando que é on, é simplesmente vendo muito exemplo. Muito exemplo de uso que com o tempo você vai pegando. Existe uma regra geral que diz assim que, em geral, uma regra geral que diz que em geral, in é quando está dentro de alguma coisa. Então, por isso que, por exemplo, in his hand, em suas mãos, por quê? Porque ele pegou na mão dele, como se estivesse dentro da mão, in his hand. On, em geral, é quando está sobre alguma coisa. Então, não está dentro das costas, está sobre as costas. Então, on his back, em suas costas. Mas é uma regra geral, nem sempre se aplica em todos os casos. Então, não fica querendo, não vai lá no livro de gramática estudar todas as regras de quando que é in, quando que é on. Simplesmente vai aprendendo os exemplos que aos poucos você vai se acostumando. Bom, para finalizar, in his hand, pegou na mão dele o arco,
and slinging his quiver, e colocando sua aljava, on his back, em suas costas, started out, partiu. Started out é o passado da expressão start out, tá? Start out é o presente, started out é o passado. Start out significa começar a fazer algo, tá? Começar uma jornada, é o começo de alguma coisa. Dei 2 exemplos muito legais. Some businesses, alguns negócios, start out, começam, ó, o sentido de começar uma jornada, começar uma coisa grande. Some businesses start out, começam as hobbies, como hobbies. Então, alguns negócios começam como um simples hobby, uma atividade que não é uma atividade profissional, não é um trabalho, tá? Outro exemplo, esse primeiro exemplo está no presente, né? Start out. Esse aqui está no passado, ó. He started out as a salesman, ou seja, ele começou, né, a jornada dele as a salesman, como um vendedor. He started out as a salesman. Então, voltando para o texto, né, ele jogou a aljava nas costas e started out, ou seja, começou. Aqui, ó, eu coloquei como partiu, porque ele saiu de uma jornada. Então, aqui nesse caso, a tradução partiu foi adequada, mas é esse o sentido geral, né, de começar uma jornada. Bom, gente, e com isso a gente termina o texto de hoje. Foi uma aula, já passamos de 1 hora, eu não gosto muito de passar de 1 hora, mas como eu tive que falar várias coisas no começo da aula, a aula acabou ficando um pouco mais longa, mas a tendência é que as próximas sejam sempre no máximo de 1 hora, porque eu não vou precisar explicar tanta coisa sobre o curso no início, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante inglês aqui nessa aula, e agora eu vou passar para vocês talvez a parte mais importante da aula, que são as atividades da semana, tá? E aqui eu quero que você preste muita atenção. Se você está cansado, que já faz 1 hora que você está me assistindo, dá pause, vai ali, pega uma água e volta, porque isso aqui, essas atividades é que vão fazer você aprender. Então é extremamente importante que você faça essas atividades ao longo da semana. Vamos lá. Primeira coisa, colocar as frases de exemplo no Anki. Aqui na aula eu passei para vocês um monte de frases de exemplo. Durante toda a aula passei um monte de frase. Nos arquivos, no material de apoio, você tem aquele material lá, videoaula 1, aqui embaixo do vídeo, dá para baixar, você baixa os materiais aqui embaixo do vídeo. Você tem lá, videoaula 1, frases.pdf, é um arquivo que tem todas as frases de exemplo. Você vai pegar essas frases, você vai lá no Anki, que espero que você já tenha visto a aula de bônus, já instalou o Anki, ou já está usando o Anki Web, que é a versão online. Vai lá no Anki, no seu deck do Anki, e coloca todas as frases de exemplo no Anki. São mais ou menos umas 70 frases. Vai lá e copia e cola uma por uma, né? Pega a frase em inglês, pega em português e adiciona todas elas no Anki. É muito importante que você faça isso, tá? Quando você adicionar todas elas, você já viu o videoaula, quando você adicionar todas elas, você vai fixar elas um pouquinho mais na sua cabeça, tá? Então adiciona todas no Anki, primeira coisa. Tenta fazer, se puder fazer isso hoje ainda, melhor. Depois, revisar o Anki todos os dias. Mesma coisa, teve aula do Anki, eu ensinei lá como é que você insere as frases, eu ensinei como revisa. Então, depois de inserir as frases, todo dia, não é 5 dias da semana, não é 6, é todos, é 7 dias por semana. Você abre o Anki, vai lá na opção de estudar, que você aprendeu lá na aula do Anki, e revisa todas as frases não é para você revisar todas as frases da aula, não, é para você revisar todas que o Anki te mostrar. Cada dia o Anki vai te mostrar algumas, e vai ser pouco por dia, vai ser fácil. Você vai gastar aí 10 minutos por dia, tá? O que é isso, gente? 10 minutos do seu dia para aprender inglês não é nada, tá? É muito fácil. Então, todo dia, até sair o módulo 2, você vai revisar o seu Anki todos os dias. Faz isso, você está investindo em você fazendo isso. Depois, o que eu quero que você faça, tá? Eu quero que você anote as dúvidas para o webinário. Provavelmente você teve algumas dúvidas, talvez você já tenha até anotado algumas dúvidas nessa aula. Anota todas elas, pode ser num bloco de notas do computador, pode ser num papel, onde você quiser. Ou dúvidas, se você estiver revisando o seu Anki, viu uma frase, ficou com dúvida, anota todas as dúvidas. Pode ser tanto dúvidas sobre o inglês, quanto dúvida, eu não estou sabendo usar essa parte do Anki, qualquer coisa que você queira saber relacionada ao nosso curso. Anota tudo isso, porque a gente vai ter o webinário, eu vou mandar um e-mail avisando o dia do webinário, avisando
quando que vocês podem me mandar as dúvidas. Então anota tudo para a gente tirar todas as dúvidas no webinário. E agora, muito importante, muito importante. Tudo isso aqui é muito importante já, mas aqui é mais importante ainda. Ler o texto e escutar o áudio ao mesmo tempo diversas vezes ao longo da semana. O que eu quero que você faça? Pega o áudio, que está aqui embaixo para você baixar, o áudio desse texto. Pega o texto, se possível imprima ele e todo dia, tenta pelo menos uma, 2 vezes por dia ler e escutar o áudio ao mesmo tempo. Tenta fazer isso, tá? Lê o texto, escuta o áudio, vai escutando o áudio e acompanhando o texto. Vai ser difícil, você vai se perder, você não vai entender, não tem problema. Simplesmente faça isso 1, 2 vezes por dia, todos os dias. Faça isso, vai demorar. O áudio não tem nem 1 minuto, você vai demorar 2, 3 minutos para fazer isso. Faz isso. Não entendeu? Não conseguiu acompanhar? Tenta de novo, faz 1, 2, 3 vezes, acabou. Você já fez, no outro dia faz de novo. Só faz isso, confia que vai dar certo a longo prazo. Tá? Última atividade. Além de fazer isso, de vez em quando, escuta o áudio do texto. Só isso. Pega lá, bota no seu celular, bota no seu MP3 player, ou mesmo escuta no computador, no rádio do carro, qualquer lugar. Escuta o áudio, sem texto, sem nada. Você vai escutar, você não vai entender nada provavelmente no início. Você vai ficar perdido, você vai se desesperar. Mário, meu Deus, eu escutei, não entendi nada. Eu não vou aprender. Não se apavore. Todos os dias, escuta. O áudio é 30 segundos, então você pode escutar 10 vezes, 15 vezes por dia. Escuta. Não entendeu? Não tem problema. A sua cabeça vai fazer o resto. Pode confiar. Faz isso todos os dias, tá? Faz todas essas atividades. Revisa o Anki todo dia, gasta 10 minutos para revisar seu Anki, gasta mais 5 minutos para ler e escutar ao mesmo tempo, mais 5 minutos para só escutar. 20 minutos do seu dia. Ah, mas está muito ocupado, faz 10 de manhã, 10 de noite. Faz essas atividades todo dia. Essa primeira semana é muito importante, tá? É muito, muito importante. Se você fizer, eu te prometo, tu vai ver, no final da semana você já vai estar entendendo. Talvez amanhã você faça essa aula hoje, amanhã você escute o texto e não entenda nada. Se você continuar estudando todos os dias, no próximo módulo você vai ver como você já vai estar entendendo bem mais, você já vai ver. Eu não vou precisar falar para você. Você mesmo vai notar que as coisas estão fazendo sentido. Bom, não vou falar mais, já estamos com 1h12. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Essa é só a primeira, o curso está começando, a gente tem muita coisa para aprender ainda, vocês têm muita coisa para aprender, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então é isso aí, pessoal, e a gente se vê no webinário e depois no módulo 2. Bons estudos para todos e até mais.